Boa noite. Vou dividir com vocês uma coisa que eu aprendi hoje, né? Apesar das vezes a gente lê uma palavra e não entende. E eu vou dividir essa que achei uns detalhes que achei interessantíssimo. O primeiro detalhe que eu quero falar é a palavra. A palavra é um texto que todo mundo conhece, que é o Bom Samaritano. Todo mundo conhece, então nem vou pegar para ler o texto, porque... Mas eu vou falar alguns detalhes dessa palavra que me ajudaram a entender tanta coisa. Bom, primeiro, onde é que Jesus falou sobre o Bom Samaritano? Em Jerusalém, lá, né? No meio dos judeus que ficavam em Jerusalém, que era o povo de Judá, e eles tinham um preconceito danado com o pessoal da Samaria, divisão, né? Achavam que no outro não valia a pena, começavam os samaritanos não gostavam do pessoal de baixo, e o pessoal de baixo não gostava mais do pessoal de cima, mas todos eles eram judeus. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é interessante, e aí Jesus tenta mostrar uma coisa de um para o outro. 2. O segundo ponto é que, como é que chamavam Jesus mesmo? O Nazareno? O Galileu? Né? Por que isso? Porque Jesus, ele vem da cidade de Nazaré, por isso Nazareno, que ficava na Galileia. Até aí, a maioria sabe. Onde é que ficava a Galileia? A Galileia ficava no norte de Israel, né? Era uma daquelas cidadezinhas lá do norte. E quando vão falar de Jesus, e na maioria das vezes falar, ele é o Nazareno, o Galileu. Isso era um tom, na verdade, é pejorativo. Falando, até um deles fala assim, né? Acaso já viu algum profeta de lá? Acaso pode ver alguma coisa de bom daquele local? Olha da onde Jesus vem aparecer, né? Daquele local que ninguém esperava nada. Segundo toque de Deus, né? Deus usa aqueles que não são nada. E Ele funda os seus eleitos, a sua religião, tudo, mostrando que o homem não é nada. E ele pega esse conceito que jogavam na cara de Jesus o tempo inteiro, que ele era Nazareno, e aí conta a história, né, do bom samaritano. Então, a primeira coisa, essa é a segunda coisa. A terceira coisa, olha só como Deus é muito... Tem senso de humor. As pessoas têm que aprender que Jesus está usando o senso de humor o tempo inteiro também. E ele fala do bom samaritano. Aí tem que lembrar quem é o samaritano. É o pessoal do norte, como eu já falei, né, de Israel. E da onde é a Galileia, também já não é na parte próxima ao samaritano, norte. Então, na verdade, Jesus está falando do samaritano, mas ele está falando dele mesmo. Ele é o bom samaritano. Não? Tem gente que acha que é só uma gracinha que ele está fazendo com o povo de Judá, né? De Jerusalém. Não. Ele é o bom samaritano. Que eles estavam fazendo chacota. E ele usa ele mesmo, só que falando que é um pouquinho mais ao norte, o pessoal da Samaria, mas ele era o bom samaritano. E aí ele fala o seguinte, né? Tem um rapaz, uma pessoa, um homem, que está em Jerusalém, ou seja, na cidade santa, ou seja, um santo, um seguidor, né? Das leis, dos costumes, tudo.
ele vai fazer uma viagem. Só que a maioria não sai, não está escrito, só está na tradição, ou em alguns livros mais antigos, que essa viagem que esse homem ia fazer era saindo de Jerusalém e estava indo para uma cidade no norte ali chamada... Peraí que eu vou lembrar o nome. Ih, agora vai me faltar o nome da cidade, mas daqui a pouco eu lembro. E ele querendo sair de Jerusalém, ia para essa cidade, né? Que ficava ao norte, mas para sair dali para aquele Jericó. Lembrei o nome da cidade. Estava indo para Jericó, que é também o lado, só que vai mais para a esquerda. E só que isso tinha uma pegada é um jogo de palavras. Que Jericó era uma cidade que estava em decadência, vamos chamar assim. Lá tinha a parte de um pouco de jogatina, tinha aquelas coisas da vida fácil. Não posso falar, né? Hoje em dia a gente não pode falar essas palavras mais. Mas era uma cidade que era tida como mais pro lado do pecador, né? Então o que Jesus está falando? Que está saindo de Jerusalém, a cidade santa, essa pessoa, entrou no caminho, né? E foi para a cidade do pecado. Lembra até aquela música, né? Como é que era mesmo? Era Highway to Hell, né? Caminho para o inferno, né? Todo mundo adora cantar. Aí fazendo vanglórias, né? Engraçado, né? Caminho do inferno. É isso que Jesus está dizendo, que aquele homem estava saindo de um lugar e resolveu pegar o caminho do inferno, o caminho do pecado. E nesse caminho do pecado, do inferno, aconteceu de tudo com aquele homem. Ele foi roubado, tiraram tudo dele, não sobrou nada, machucaram ele e deixaram ele quase morto. Né? Caminho do pecado. Numa outra direção, vindo na direção contrária, aparece esse bom samaritano e encontra este homem à beira da morte e resolve ajudá-lo. Então, ali o que é? O encontro de um homem que estava no caminho da morte e jaz quase morto. Jaz, eu estou usando essa palavra de propósito, porque é a palavra quando a gente bota a pessoa quando está no túmulo, né? E ele quer falar exatamente isso. A pessoa quando está quase no túmulo, morrendo, e Jesus resolve salvar esta pessoa. E a salvação, ela não é só material, não é só do corpo, mas sim da alma. Então Jesus está falando o que ali? Que ele veio para salvar as pessoas da garra da morte e da estrada do pecado e também do demônio, que estava levando ele para o pecado. Alguém disse isso para você? Ainda não, né? Mas tudo isso está nessa passagem. E ele vem do lado contrário, ele vem para a salvação. O samaritano estava indo para Jerusalém e encontra esta pessoa. Aí o que ele faz? Ele pega esta pessoa que está morrendo. Ou seja, tem muito a ver com cada um de nós, né? Como Jesus pegou a gente, se a gente não estava nas garras da morte, do pecado ou do demônio. Né? Se você ainda não reconheceu isso, você não entendeu o que aconteceu com você. Essa é a primeira conversão. E nesse momento, o que Jesus faz? Presta atenção. Olha o que Jesus faz. Ele chega perto dessa pessoa e o que ele faz? Ele chega com duas coisas. 1, óleo. 2, vinagre / vinho. Né? O que quer dizer isso? A pessoa, quando está à beira da morte, ele deu a unção
ou seja, o que ele quer unção? O óleo, que significa unção. Então, se ele ungiu aquela pessoa para que trouxesse para ele de novo vida. Quem é que traz a vida? É o Espírito Santo. Então, na verdade, o que ele estava fazendo ali, ele se abaixou para pegar aquela pessoa, ou seja, ele saiu do trono de Deus Altíssimo, se abaixou ao ser humano e para resgatá-lo e dá-lo vida, tirar do poder da morte. Como é que ele faz isso? Ele unge com óleo e enche esta pessoa com o Espírito Santo. Né? Pega uma outra passagem, quando Deus fala, qual é o profeta? Agora não vou lembrar, mas fala assim, né, para os ossos secos tornarem vida. O que ele faz? Ele faz uma invocação que o Espírito Santo vinha dos 4 cantos do céu e entre naqueles ossos e deem vida de novo àqueles ossos que jazem mortos. Então aconteceu isso. Então, é a unção através do Espírito Santo do óleo. Então, dando vida de novo a essa pessoa, aquele rapaz que Deus resolveu salvar. E a segunda coisa que ele faz, ele bota nas feridas vinho ou vinagre, né? Que era usado para esterilizar e ajudar a cicatrizar. O que é o vinho? O que é o que significa o vinho para a gente? O vinho para a gente são os sacramentos, né? A comunhão, a perdão dos pecados, todos, né? Os nossos sacramentos todos. Para quê? Para dar, a vida já foi dada através do Espírito Santo, mas para mantê-lo vivo e limpá-lo dos problemas dos pecados que causaram nele. Entendeu? Então tem uma explicação que a maioria das pessoas não pega. É lindo. Isso é lindo quando eu compreendi isso hoje. É lindo como Deus, ele disse aos poucos o que a gente tinha que fazer. Depois que aquele homem tem condições de andar, essa coisa toda, ele pega este homem e bota na garupa do burrico, né? Leva ele para uma estalagem e pede às pessoas da estalagem que cuidem dele. O que quer dizer isso? A estalagem é a igreja. Entendeu? E as pessoas que estão dentro da igreja, que vão ajudar na cura total e botar aquela pessoa de pé, né, somos nós. O estalajadeiro, né, seria o sacerdote. Mas você vê que dentro do sacerdote ele tem lá junto dele uma série de pessoas ajudando. Quem são essas pessoas? Somos nós, os leigos, que ajudamos os outros que estão chegando a serem, no seu processo de cura, soerguimento, deixá-lo de pé para que ele possa andar sozinho e que ele siga no caminho de Deus. Deu para entender a passagem? Né? Eu sei que eu estou falando muito rápido às vezes, mas pega depois na Bíblia, releia a passagem, veja todo esse conteúdo, vê o que mais Deus está te dizendo. Para mim, achei lindo isso hoje. Eu já tinha lido algumas coisas já interessantes, mas eu nunca associei ao próprio Jesus como o bom samaritano, o que era cada uma daquelas coisas, né? E Jesus fala que ele, no final, para o estalajadeiro, o dono da estalagem, e para o rapaz que foi salvo: no final eu volto e pago a conta. Ou seja, eu vou voltar no final. Fica de pé que eu vou voltar. Se tiver uma coisa, eu pago qualquer coisa. Quer dizer, ele já pagou a conta, ele já deixou pago a conta, não é isso? Ele já deixou pago a cruz, já deixou pago a conta, a morte por nós, e no final, quando ele voltar, se ainda tiver alguma coisa que que Deus queira dar mais, ele vai dar o resto. No final. Né? Cara, eu gostei muito de reler essa passagem e descobrir essas coisas hoje. Eu fiquei muito alegre com isso. Não sei. É porque a gente vai descobrindo o modo operante de Deus. Né? E ele segue exatamente aquilo que ele nos mostra. Tá bom? Faz e bem.